canal de bênção, Pai, para a tua igreja, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. As palmas que louvem a Deus. Senhor, para os irmãos, para a igreja, amém. Jesus Cristo. Abra teu livro sagrado no livro de 1 Crônicas. Quero louvar e exaltar o nosso Deus, que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Para não estar aqui, eu estava, o presbítero fez o convite. E foi assim permissão de Deus, confirmado com o meu pastor ali, né? De permissão para vir. E ele se permitiu então, porque foi a vontade de Deus eu estar aqui. Aleluia! 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 Se não fosse assim, eu não estaria, né? Mas se Deus se ele assim permitiu, porque foi permissão de Deus. Porque nós temos que estar, irmãos, debaixo de obediência. Amém? Tudo que você for fazer, você tem que estar debaixo de obediência para você ser abençoado. Aleluia. Eu tinha ali uma palavra ali com o tema vivendo uma vida dentro do propósito de Deus. Então a referência é 1 Crônica, capítulo 28 e versículo de número 2. O livro de 1 Crônica e 2 Crônica, apesar de serem separados, constitui um único volume. Assim como o livro de 1 Reis, 2 Reis, assim como o livro de 1 Samuel, 2 Samuel, tá? Então aqui versículo 2. E pôs-se o rei Davi em pé, e disse-lhe: ouve-me, irmãos meus e povo meu, em meu coração propus edificar uma casa de repouso para a arca do conselho do Senhor, para que o escabelo dos pés do nosso Deus, e eu tinha feito preparado para edificar. Versículo 3. Porém Deus disse-lhe: não edificarás a casa a meu nome, porque é homem de guerra e derramaste muito sangue. Ô, irmãos, os irmãos podem assentar, deixa a Bíblia aberta aí e vai acompanhando comigo. Versículo de número 6. Ele disse: teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e meus atos, porque o escolhi para filho e ele lhe serei o rei. Vivendo uma vida dentro do propósito de Deus. E pôs-se o rei Davi em pé e disse: vou edificar uma casa ali, para que esteja a arca da aliança do Senhor, para que esteja a arca do conselho, também conhecido como arca do testemunho. Essa era a mesma arca que teve no tabernáculo de Moisés. Porém, o que Davi queria edificar uma casa ali para guardar aquela arca. No entanto, esta era a vontade, o desejo do coração de Davi. Porém, entretanto, não era a vontade, o desejo de Deus. Não era o propósito, o objetivo de Deus. É aí que entra o nosso tema. Vivendo uma vida dentro do propósito de Deus. O propósito de Deus não era Davi edificar uma casa, mas era o propósito de Salomão edificar aquela casa. Começa por aí. Versículo de número 11. E deu Davi a Salomão seu filho o risco do alpendre com suas casadas, tesourarias, e seus cenáculos, recâmaras de dentro, como também da casa do propiciatório. Aqui tem muitas linguagens aqui, não vou entrar muito em detalhes não, mas o templo que ia para ser edificado para a casa de Deus, ele era semelhante ao tabernáculo. Ele tinha as mesmas peças. Quais os peças? Ele tinha a arca da aliança, ele tinha o propiciatório, ele tinha a mesa dos pães da preposição, ele tinha o candelabro e ele também tinha o altar do sacrifício, tinha os sacerdotes, o lugar santo e o lugar santíssimo. O que diferenciava o templo de Salomão com o tabernáculo era os 12 touros que sustentavam o reservatório de água, com capacidade de 40 mil litros. Esses 12 touros também representam as 12 tribos de Israel, que é Isacar, Zebulon, Naftali, Gade, Asser, José, Benjamim, Efraim, Manassés, Dan.
Aleluias. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Outra diferença que diferenciava este templo do tabernáculo eram as duas colunas que tinha na entrada. E tinha os dois nomes escritos, Joaquim e Boaz. Mas o tema aqui diz, vivendo uma vida dentro do propósito de Deus. E agora Davi chama todo o povo ali reunido e vai fazer uma reunião. No versículo 11 fala que deu Davi, seu filho, o desenho. Davi vai pegar a templa daquele templo, vai pegar o desenho daquele templo e vai virar para ele: olha, meu filho Salomão, aqui está a planta. Meu filho, observa esse desenho que está na planta. Meu filho, observa as medidas que está nesta planta. Meu filho, isso aqui não é obra de homem, mas sim obra de Deus. 1 Crônica, capítulo 1, 29 e versículo de número 1, diz que Davi, do meio de toda a congregação, falou: olha, filho, toma cuidado, isso aqui não é palácio de homem, isso aqui não é obra de homem, isso aqui é uma obra santa, isso aqui é uma obra coberta pelo sangue cordeiro. E agora ele vai passar para Salomão ali com muito cuidado, com muito cautela, com todos os requisitos que tem que ser passado. Olha, filho, observa bem, porque essa obra aqui é para o Todo-Poderoso. Olha, filho, observa bem, porque essa obra que tu vai fazer é aquele que tem poder no céu e na terra. Olha, filho, observa bem, porque esse aqui que você vai fazer foi aquele que deu vida a Adão. Olha, filho, observa bem, porque aquele que você está para trabalhar é aquele que tirou o povo de Israel do Egito. Olha, filho, observa bem, porque 40 anos o povo teve escravo no Egito, mas eu libertei através de Moisés, e é para esse Deus que você vai fazer. Eu imagino que Salomão ainda ficou encucado, Salomão ainda não tinha consultado a Deus, e Salomão de repente vê um pensamento. Ele vai chamar o seu secretário e vai falar, escreve uma carta rapidamente na sua mão, e Salomão manda chamar o rei de Tiro. Quem que era o rei de Tiro? Irão-Abiú. E quem era Irão-Abiú? Um dos homens mais inteligentes, um dos homens mais versáteis. E o que Irão-Abiú sabia fazer? Se fosse para trabalhar com prata, ele sabia trabalhar com prata. Se fosse para trabalhar com ouro, ele sabia trabalhar com ouro. Se fosse para trabalhar em bijuteria, ele também sabia trabalhar com bijuteria. Se fosse para trabalhar com madeira, ele também sabia trabalhar com madeira. Quer dizer, ele era uma espécie de um engenheiro, porque Salomão ainda naquele momento não sabia como fazer. Ele precisava de alguém ali, de cabeça, de ponta de frente, para conduzir, para dar um jeito naquela obra. E Salomão manda, e o Irão-Abiú vai pegar aquela planta do templo e vai olhar cada detalhe, vai convocar uma multidão para começar a fazer aquele templo. O propósito de Davi era edificar aquela casa, porque segundo outros capítulos anteriores, Davi falava assim: olha, o povo saiu do Egito, o povo saiu da casa de servidão, o povo saiu da casa de escravidão, e desde quando o povo saiu, o tabernáculo é móvel, o povo não tem um lugar fixo para adorar a Deus, o povo não tem um lugar fixo para cultuar o nome de Deus, e eu preciso de um lugar que o povo esteja para adorar a Deus. E Davi, preocupado com aquilo, ele se põe de pé e fala, mas infelizmente não era, felizmente falando melhor, não era vontade que Davi fosse construir, mas sim seu filho Salomão. O propósito de Deus era que Salomão viesse a construir aquele templo. Glória a Deus, aleluia. Você está entendendo aonde que eu estou querendo chegar? Por exemplo, o propósito de Deus não vem do seu pai. O propósito de Deus não vem do pastor. Ele pode até ser usado, amém? Ele é uma bênção em nome de Jesus Cristo. O propósito de Deus não vem do diácono, não vem do presbítero, não vem do evangelista, não vem do missionário. Mas o propósito que Deus tem com você, meu irmão, é diferente que Ele tem com o outro irmão ali. O que Ele tem para mim, Ele não tem para você. O que Deus quer trabalhar comigo, Ele não quer trabalhar com você. Sabe por quê? Porque Deus sabe as suas faculdades mentais, porque Deus sabe as suas limitações, porque Deus sabe as suas fraquezas, Deus sabe até onde eu vou, Deus sabe até onde você vai.
Pai. Deus sabe aonde eu posso ir e aonde não posso ir. Diz a Bíblia que todos nós somos provados. A Bíblia também fala que por causa do nome de Jesus Cristo nós seríamos perseguidos. E por causa do nome de Jesus Cristo nós não seríamos caluniados, injuriados e disser todo o mal contra nós. Mas ele também diz nesse mesmo capítulo, que é no livro de Mateus capítulo 6, que bem-aventurados sois vós quando acontecer isso, exultai-vos e dai glória, porque grande